Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Estamos estudando aqui Antropologia, o segundo vídeo das nossas aulas. Acabamos de falar da maneira extraordinária com a qual Deus criou o homem com as próprias mãos, à sua imagem e semelhança, e colocou o homem para ser o regente da criação, o que toma conta de tudo, do mundo inteiro, da terra inteira, de todos os animais. Todo o mundo foi entregue a ele, toda a planta com a semente, hein? A planta com a semente foi dada ao homem, coroa da criação. E era para realmente a vida humana ter se processado no extremo da beleza, sabe? Extremo da beleza, da perfeição. Mas aí a gente sabe que a história ela saiu dos trilhos. O diabo, em forma de serpente, ou sendo a serpente, ele encetou a tentação e com isto a imagem e a semelhança de Deus foi trincada, não perdeu, Deus concedeu imagem e semelhança e a semente permanece, mas a imagem ela ficou borrada ou trincada ou deformada por causa do pecado. Nós vamos estudar aqui a doutrina do pecado, chama-se armatiologia. Aí nós vamos ver em pormenor como que isso aconteceu. Tal é a decadência com a qual o ser humano se encontra depois da chegada do pecado ao mundo, como diz o apóstolo Paulo, por um homem veio o pecado ao mundo, ou entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Tal é a decadência que, a partir do século XVIII, a chamada ciência, sabe, com os modernos, o pessoal da Idade Moderna, porque quando a gente está estudando a história do mundo, convencionou-se, está convencionado, não é que essa divisão ela é real, ela é uma divisão convencional da história. Convencionou-se dividir a história em antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Aí o que acontece? Quando terminou a Idade Média, ali no século XVI, terminou a Idade Média, começa a Idade Moderna. A busca da ciência tomando conta de tudo e de todos, e tudo tinha que ser explicado cientificamente, inclusive o homem. Os renascentistas, eles não querem mais aquele mundo que era desenhado pela hegemonia da Igreja Católica. A Igreja Católica havia desenhado um mundo onde Deus estava no centro, mas dos céus, e a Igreja estava no centro da terra. Essa aqui era a ideia. Eles ainda estão vivendo o geocentrismo, quer dizer, a Terra no centro do cosmos. Estão vivendo. A Igreja ela está centralizada no governo do mundo. Quando vêm os renascentistas, eles vão trazer de volta o ideal dos gregos. E qual que era o ideal dos gregos? O antropocentrismo. A palavra grega para homem é anthropos. Esse anthropos, ele é o ser que ele tem um centro. E o centro é ele mesmo. Os sofistas, que são aqueles homens que são precursores da filosofia, homens que surgem antes da filosofia ou paralelo com a filosofia. Os sofistas, Protágoras, Górgias, eles diziam: o homem é o centro. O homem é o centro de todas as coisas. Ele que é a realidade última de todas as coisas, inclusive da verdade. Isso chama-se antropocentrismo, o homem no centro. Tudo é relativo. Nada é verdadeiramente verdade. Tudo depende de causas e efeitos. Tudo está relacionado. Você está compreendendo bem? Se não está compreendendo, caneta na mão, bloco de anotações, entre em contato com o nosso instituto
para que você possa aí ter os melhores esclarecimentos. Em todo caso, está no material, você pode ler. Assim, os sofistas, que são aqueles homens que surgem antes da filosofia ou paralelo com a filosofia, eles trazem a relativização de todas as coisas, dizendo que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, tudo é relativo. E o homem tem que estar no centro. Isso chama-se antropocentrismo. Acontece que os sofistas, eles estão lá 6 séculos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo. Aí quando você vem nesse período que eu estou falando aqui, que é o do Renascimento, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, ali pelo século XVI depois de Cristo, portanto, já se passaram mais de 1.600 anos depois de Cristo, mais de 2.000 anos depois dos sofistas. O que fazem os renascentistas? Eles querem de novo o antropocentrismo. Eles não querem o teocentrismo e nem o eclesiocentrismo. A gente vai ter aqui o estudo da história da igreja e vamos ter também o estudo sobre a doutrina da igreja, eclesiologia. E o que diz o antropocentrismo dos renascentistas? O homem tem que estar no centro do mundo. O homem tem que estar no centro do cosmos. É o homem que nos interessa. É dele que nós queremos falar. E à medida que o antropocentrismo ele foi sendo retomado pelos renascentistas, o homem é a medida de todas as coisas, Deus, ou a noção do homem criado à imagem de Deus, começa a atrapalhar. Daqui a pouco vão surgir os iluministas. Aí os iluministas vão dizer: a ciência é a razão de todas as coisas, o centro de todas as coisas, não o homem. O homem deve servir à ciência. A igreja tem que servir à ciência. Ou seja, a religião tem que servir à ciência. Porque os iluministas colocam a ciência no centro. Os renascentistas colocam o homem no centro. Estamos pensando sobre o homem. Aí vem aquela explicação da igreja e do velho judaísmo e das religiões. Não, o homem não é o centro. O centro é Deus. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Esta noção teológica sobre a importância do homem atrapalha o projeto dos humanistas, atrapalha o projeto dos iluministas, atrapalha o projeto dos renascentistas. Aí lá no século XVIII, já avançou um pouquinho mais, os cientistas que surgiram na Idade Moderna, eles vão criar a psicologia. E criando a psicologia, estudando a psique, a mente do homem, e estudando também a anatomia humana, e estudando a sociedade, porque ali naquele século XVIII, século XIX, é que vão surgir o marxismo que é materialista, né? Materialismo histórico. Ali naquele tempo, pensar que o homem ele é tudo isso é demais. Não, não, o homem não é tudo isso. O homem é bem menos do que isso. O que é o homem? Aí os naturalistas, os fisiologistas, os psicólogos, os filósofos também, a turma do dinheiro se reúne, montam faculdades, montam universidades, vão estudar a natureza, vão estudar a floresta, vão estudar os animais. Aí eles vão chegar àquela incrível ideia: o homem está dentro de uma cadeia alimentar. E essa cadeia alimentar, ela segue a cadeia evolucional. Aí começam os botânicos e os naturalistas a dizer: o homem ele é uma evolução das espécies. E vem a teoria evolucionista combatendo a teoria criacionista. Isto é, aquilo que era verdade absoluta, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, agora, a partir da Idade Moderna, já é relativizado, é colocado de canto, até que chega ao grande auge, o auge do ateísmo, como nós estudamos aqui na primeira das disciplinas, que é a disciplina que estuda sobre Deus. O auge do ateísmo. Deus é descartado. A igreja é descartada. A religião é descartada. E com isso, todos os conceitos teológicos são esvaziados, inclusive a antropologia.
O homem não é criação de Deus coisa nenhuma. Não é o regente da criação. O homem ele faz parte da cadeia evolucional e também da cadeia alimentar, ora sendo predador, ora sendo caça. Mas ele se impôs sobre os animais, por quê? Porque ao invés de ele ficar morando nas cavernas, ao invés de ele ficar morando na floresta, ele desenvolveu armas. Ele desenvolveu o tacape, ele desenvolveu as fundas, ele aprendeu a jogar pedras, ele aprendeu a se comunicar, ele aprendeu a escrever a sua mensagem, ele desenvolveu o domínio do fogo e com isto, com fogo ele derreteu o metal, derretendo o metal, ele transformou a pedra e o pau em ferro e aço. Agora o homem, ele deixa de viver na floresta e na caverna e ele passa agora a construir casas com cercas em volta, a treinar os seus semelhantes para que eles também possam fazer o mesmo, caçar os animais, pescar os peixes, aprisionar os pássaros, impor o terror sobre os outros homens. Toda isso aí é a história evolucional dos homens, na origem das espécies. O homem aprende a se comunicar, desenvolve a linguagem, desenvolve a fala. E com isso, inventa a escrita. Inventando a escrita, surge a profissão mais antiga do mundo, que é a do escriba. Entre os homens, o escriba ele é o máximo, porque ele participa do dom dos deuses. Porque vem aquela ideia da criação artística. E na criação artística está a noção do céu. A noção do céu e a psicologia de que se o céu está acima da terra e é melhor do que a terra, assim como aqui embaixo existe o sujeito homem, lá em cima tem que ter um homem melhor. O homem cria a religião. Criou a arte, criou a religião, criou a guerra. É um ser em estado de evolução. O que você achou dessa ideia evolucionista? Quebrou aquela noção teológica de que o homem fosse a, a imagem e a semelhança de Deus. Não é. Para o evolucionismo, não é. Para o evolucionismo, o homem é apenas uma sorte muito grande. Existem os elos perdidos. Vamos em busca dos elos perdidos? Aí você vai para a arqueologia e a paleontologia. Mais uma vez, criando ciência. A paleontologia é a ciência que vai estudar aquele período paleolítico, as antiguidades, onde estão os fósseis. E a arqueologia é a ciência que estuda não só os fósseis, mas todo aquele material escrito da antiguidade. Toda a antiguidade. A ciência está se desenvolvendo. Vamos em busca do elo perdido? E o que fizeram os arqueólogos e os paleontólogos? Eles encontraram jazidas de fósseis, ossos fósseis, desencavaram fósseis. O extraordinário é o seguinte: ossadas de seres pré-históricos, gigantescos, descomunais, animais que não existem mais hoje, eles estão extintos. Entre esses animais e entre esses ossos, crânios, crânios de seres primatas, de seres primitivos. Aí foram dando nomes para esses homens aí, para esses crânios, dizendo: isso aqui é cabeça de humano antigo, como que era antes. Mas não são cabeças inteiras, são fragmentos, são pedaços. Aí chama-se o artífice, ele faz uma reconstrução da caixa craniana e diz: assim que era a cabeça do humano antes. Aí o homem que estava andando antes encurvado, sobre as suas quatro patas, passou ao Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens. E aí pronto, é o homem tomado de consciência, de racionalidade, de intelectualidade, de percepção artística. Como que se explica tudo isso aí? Quando você vai para a Bíblia, você faz as perguntas.
existiu uma era pré-histórica? A Bíblia é contra nós falarmos sobre seres pré-históricos? De fato, a Bíblia não é contra. Quando você vê que no sexto dia Deus disse que a terra deveria produzir os seres viventes, a terra ganhou autonomia. E assim a Bíblia nos autoriza a pensar em seres pré-históricos monstruosos, os chamados dinossauros. O que nós vamos ter dificuldade é em pensar no mundo jurássico, como a gente vê nos filmes ou nas lendas, com pterodáctilos, dinossauros, tiranossauro rex, né? Fica difícil a gente imaginar, mesmo porque as ossadas que foram encontradas são fragmentos de ossos, não é a ossada inteira. Não é. Tem uma reconstrução. O pessoal foi lá e reconstruiu. Por isso a gente não sabe, de fato, como que eram esses animais pré-históricos. Nós não sabemos. A teoria diz que aconteceu a queda de meteoros e meteoritos que causou o fim da era jurássica e os animais foram todos calcificados, dando aí origem à bacia petrolífera. A teoria vai por esse lado aí. Não sabemos a quantidade desses animais. Nós não sabemos se eram tantos assim como o mito propõe para nós ou se eram alguns. Isso nos escapa. Tenho algumas especulações, mas não é o fórum para que eu possa aqui passar para vocês. O que nós podemos pensar é que estes animais que foram encontrados com a caixa craniana semelhante ao do ser humano, semelhante, um pouco maior, um pouco mais alongada, um pouco mais abaulada, diferente, fez parte do sexto dia da criação. Isto é, foram criados naquele estado de natureza, como os primatas, dentro daquela família dos primatas, dos macacos. Bom, os antropólogos, eles, quando vão falar desse assunto, eles não gostam que a gente chame de macacos. Por isso que tem os nomes difíceis da ciência. Eles são os nossos irmãos ancestrais mais velhos, os primeiros. De fato, dentro da natureza, podem ter existido, sim, animais que se aproximam muito do homem, tanto na anatomia quanto nas suas expressões do jeito de andar, do lugar de morar, mas ainda não são o homem. Não tem que ter incompatibilidade. Simplesmente o que acontece? Não eram a obra-prima de Deus. Foram criados no sexto dia, surgindo na natureza. Podem ter formado colônias gigantescas. Mas quando foram trazidos a Adão, diz a Bíblia, um a um, todos eles foram trazidos a Adão. E não se achou o par de Adão, a companheira. Nenhuma daquelas criaturas era compatível com o homem que Deus criou, o Adão. Aí o que acontece? Alguns teólogos querem fazer um casamento entre a teoria evolucionista e a teologia, dizendo que Deus usou a evolução para criar o ser humano. Mas daí você sai da Bíblia. Você vai para o liberalismo teológico. Você já não é mais um teólogo da ortodoxia bíblica. Você é um teólogo do liberalismo teológico. É uma escolha difícil, é uma escolha perigosa, porque você vai perder o referencial da doutrina. A Bíblia já não vai servir mais como base, sendo palavra de Deus para você. Você vai ter que ir em busca de outras fontes, aí no caso, a ciência. É bem perigoso. O negócio interessante é a gente pensar na duração do tempo de vida dos seres humanos. Pela teoria evolucionista, a gente vive menos lá no passado e estamos vivendo mais agora. Aí você vai para a história e a história vai mostrar que a estimativa de vida dos homens na antiguidade era de 40 anos, 42, 45 anos, e as mulheres, quando muito, chegavam a 50 anos, e o aspecto dessas pessoas era de 80, 90 anos. Dizem também que a estatura era um pouco menor, e nós estamos crescendo um pouco mais.
Agora a gente vive com 80, 90 anos e a estimativa é chegar aos 120. Outra contradição com as escrituras, porque a palavra de Deus vai apresentar para nós homens que viveram mais de 900 anos, 700 anos, homem que viveu quase 1000 anos, isto é, na antiguidade, de acordo com a Bíblia, os dias de vida do homem eram como os dias da árvore, inclusive é uma promessa messiânica. A promessa messiânica é que lá no milênio, para aqueles que creem, né, no milênio da pós-tribulação, a gente ainda vai estudar escatologia para chegar nesse ponto, e diz que os dias da árvore chegam lá a mais de 1000 anos. A estimativa de vida na antiguidade, de acordo com a antropologia e a história, era de 40 a 45 anos, por causa das guerras, por causa da precariedade do estilo de vida, e por causa também das doenças que vinham e avassalavam povos inteiros. Aí fica para você especular, para pensar nisso aí. Eu ainda fico com a Bíblia. Eu ainda fico com a Bíblia e nós do Instituto Supera apresentamos a Bíblia para você como a palavra de Deus, o livro por excelência. Portanto, o que está acontecendo é uma involução e não uma evolução. Uma involução. Vivemos menos. Uma involução. Nossa estimativa de vida foi reduzida, de acordo com o texto sagrado, a no máximo 120 anos de uma maneira bem precária. Alguns, por robustez, chegam a 90 anos, mas aí é uma teimosia de vida. É difícil chegar aos 100 anos neste mundo tão corrido que nós estamos vivendo aqui. Outra questão que vai surgir também dentro da antropologia é a cor da pele. Cor da pele, qual que é a cor original do ser humano? Se a gente entender com a Bíblia que o homem foi criado do pó da terra e que aquele humus que está ali em volta do rio que eu falei para vocês, lembra? Lá no Éden tem 4 rios. Se Deus retirou o homem do pó da terra, esse pó da terra ele vai se aproximar da cor do barro. E a cor do barro é um vermelhidão, e se for do humus, é puxado para o escuro. Portanto, a coloração original do homem é mais para o escuro do que para o claro. Esse é o ponto original. Assim como as peles dos beduínos no deserto. Se a gente entender que a vida humana começa ali na Babilônia, como disse a Bíblia, que Deus tirou o homem ali, de perto do Éden, na Babilônia, ali é perto de uma região desértica. Tudo ali, o sol é escaldante. E a gente sabe que aonde tem maior incidência da luz solar, maior é a quantidade de melanina na pele para se expressar, portanto, mais escuro. Aí eu costumo dizer para os meus alunos que nós estamos desbotados, né? E por que nós desbotamos? Aí vem para as demais ciências como a biologia. Nós nos adaptamos ao clima. Climas mais frios, o nosso corpo se adaptou, menos melanina. Climas mais quentes, nosso corpo se adaptou, maior melanina. Portanto, nós temos aí uma descoloração da humanidade de acordo com a região. Afinal de contas, nós fomos criados ali no Oriente e do Oriente nós nos espalhamos para o mundo inteiro. Bom, nós estamos aqui chegando aos instantes finais dessa segunda aula que nós estamos estudando sobre antropologia, porque tem algumas partes assim que realmente nos interessa muito teologicamente, muito, que é sobre a composição tricotômica do homem. E para isso, eu quero dedicar uma aula exclusiva para a gente falar sobre esse assunto. Exclusiva. A divisão tricotômica do homem. A gente não pode fazer uma forçação de barra. Quer dizer, forçar o homem ser corpo, alma e espírito só para combinar com Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes, sabe, a nossa veia poética nos leva a querer encaixar as peças. Assim como existe Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma trindade, também o homem tem que ser corpo, alma e espírito, uma tricotomia. Será que é isso? Como é que a Bíblia fala desse assunto? Aí nós vamos usar aqui um método dedutivo
de raciocínio e o método indutivo. Por quê? Porque a teologia, ela não é ortodoxia. Presta atenção, pega a sua caneta e escreve. Um estudante de teologia tem que saber que nós não estamos aqui fazendo dogmática com você. Dogmática, você não está sendo doutrinado. Você é um estudante. Você é um pesquisador. O que significa? Que você mesmo tem que fazer a investigação de tudo aquilo que você está aprendendo, tudo aquilo que está sendo passado para você pelo professor Rogério e pelo Instituto Supera, para que você mesmo possa aí marcar o progresso dos seus estudos. Por isso, nós não vamos dogmatizar, mas nós vamos usar aqui métodos de estudo, o método dedutivo e o método indutivo. Nós vamos do todo para as partes e da parte para os todos. É tricotomia ou é dicotomia? Dicotomia, duas divisões. Tricotomia, três divisões. Ou é muito mais do que isso? Bom, vamos lá terminar essa aula aqui sobre o Sr. Rogério, também Instituto Supera. Essa aqui é a maneira da gente terminar o vídeo para você já saber que nós vamos ter uma terceira aula deste assunto. Até mais.